O livro que eu vou falar hoje é sobre o Gene. O Gene que dá nome ao livro, né? O Gene, uma história íntima, é um livro do Siddhartha Mukherjee, que é um médico e escritor também. É um autor até meio que famoso, ele tem 2 best-sellers, um deles esse, o Gene, uma história íntima. E uma história íntima porque o Mukherjee, ele conta a história do Gene, né? E faz um entrelaçamento com uma história pessoal da família dele, uma história pessoal dele, uma história de doença em família, em especial uma doença psiquiátrica, a esquizofrenia, e isso acaba que torna esse livro um livro, embora seja um livro sobre ciência, sobre um assunto bastante específico, o livro fica bastante emocionante. Confesso que em alguns momentos caiu um cisco no meu olho, porque todos nós temos algum histórico de doença em família, alguma doença congênita, algum mal que acompanha a família. Isso acaba fazendo com que a gente tenha uma empatia pela história. Então o livro reúne o conhecimento científico, né, junto com algo que é bastante humano, emocional, portanto um livro muito legal. Esse livro ele é um pouquinho mais parrudo, né, você não lê de um dia para o outro, então eu vou tentar nesse vídeo tratar do que seria assim, a espinha dorsal do livro, e outros assuntos eu vou tentar gravar em outros vídeos, porque se eu fosse falar eu abriria um parêntese muito grande, e esse vídeo aqui talvez vai ficar bastante grande. Então eu vou fazer dessa maneira, vou dividir. E o gene, né, na verdade a história do gene ela começa até antes do conceito de gene em si. Na verdade essa história começa identificando a própria hereditariedade, né? Dá pra gente imaginar que a hereditariedade é algo que é percebido a olhos vistos, né? Desde tempos imemoriais, as pessoas perceberam que aqueles que eram mais altos tinham maior propensão a ter filhos mais altos, os mais baixos tinham propensão a ter filhos mais baixos, negros tinham filhos negros, brancos tinham filhos brancos e assim por diante. Então essa discussão, essa investigação acompanha a humanidade desde muito tempo. Então o Mukherjee vai tratar como esse assunto foi estudado ao longo do tempo, desde Aristóteles, Pitágoras, e chega um ponto que a gente pode considerar aí um divisor de águas, que é um cara chamado Mendel. Mendel, você com certeza já ouviu falar. Gregor Mendel era um pastor que não tinha nenhuma notoriedade na academia científica. Aliás, Mendel tentou 3 exames para professor da Universidade de Viena e foi reprovado nos 3. Depois de ser reprovado tantas vezes, ele meio que desistiu e se debruçou num projeto que era um projeto pessoal dele, que era relacionado à hereditariedade, só que com as plantas, que era algo que ele gostava muito, que culminou numa teoria que iria identificar uma partícula singular que era responsável pela hereditariedade. Essa partícula era transmissível entre os herdeiros e dava as características físicas que a gente podia perceber lá nas sementes de ervilha. É claro que Mendel contou um pouco aí com a sorte, já que as características que ele observou na espécie que ele observou, por acaso, podiam ser atribuídos a genes específicos, né? A gente sabe hoje em dia que isso é bastante difícil de encontrar, até raro. Então foi um caso de serendipidade que acabou sendo positivo para a humanidade. Mendel não era muito conhecido, mas um contemporâneo seu, Charles Darwin, era bastante conhecido. Darwin um pouco mais velho que Mendel, era de uma família nobre, né? E ficou bastante famoso, principalmente na Inglaterra, devido à viagem que ele fez com o Beagle, coletando várias amostras, várias espécies. Quando ele voltou, ele já era uma pessoa muito famosa. Darwin, assim como Mendel, era um clérigo, e quando Darwin estava escrevendo sua primeira obra, A Origem das Espécies, Darwin, por ser da comunidade religiosa, postergou bastante a publicação desse trabalho. Na verdade, ele acabou sendo forçado a publicar esse trabalho alguns anos depois que ele já tinha escrito e já continuou estudando, né, continuou se aprofundando no assunto, quando vários outros pesquisadores já estavam meio que chegando na conclusão que ele chegou. Ele meio que foi forçado a publicar. Uma outra curiosidade é que, embora Mendel e Darwin fossem contemporâneos, aventa-se que Darwin nunca chegou a ler a teoria de Mendel, né? Quando Darwin estava escrevendo o seu segundo livro, algumas perguntas tinham que ser respondidas, e muitos pesquisadores hoje em dia creem que se Darwin tivesse lido a teoria de Mendel, muitas coisas poderiam ser explicadas e Darwin com certeza iria se nutrir bastante da obra de Mendel. Darwin fazia anotações nos seus cadernos, nas revistas, e ele tem uma revista de artigo científico com anotações dele, como até a página 80, e aí tipo, em 2 páginas depois tinha um artigo falando sobre o artigo de Mendel, e por acaso não tem anotações de Darwin nessa página. Então
Foi por acaso aí que Darwin não chegou a ler o artigo de Mendel. Pois bem, como Mendel não era conhecido, a teoria de Mendel ficou esquecida durante bastante tempo. De Vries e Bateson acabaram resgatando a obra de Mendel e deram a publicidade, né, a notoriedade que ele merecia. Bateson, inclusive, é o responsável por ter cunhado, né, a palavra gene para identificar essa unidade que transmite a hereditariedade, as características que nós vemos nos animais, nos seres vivos. Bom, um primo de Darwin, né, o Francis Galton, depois, bastante fascinado com a teoria e até talvez aí um pouco invejoso, começou a estudar uma área que depois ficou mais conhecida e sobre a qual deu o nome de eugenia, né? A eugenia, eu significando aí bom ou correto, e a genia, criação, formação. Então, a criação de algo bom, a criação de algo certo. Por quê? Porque Galton tinha uma fixação por medir tudo e, para ele, todas as características, assim como a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele das pessoas, as características de inteligência, de personalidade, até delinquência, poderiam ser identificadas assim como essas características. E todas elas estariam correlacionadas de maneira que você poderia fazer mensurações no corpo das pessoas e identificar essas características. Esse lado da genética acabou ganhando popularidade na academia científica, foi culminar em algo terrível que ganhou bastante proporção, né, proporções drásticas, no nazismo. Mas é importante salientar que a eugenia primeiro motivou a criação de vários institutos de eugenia nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos foi feita a primeira lei embasada, né, em eugenia, que era a tal castração compulsória. E um caso que ficou bastante famoso, inclusive, se vocês quiserem pesquisar, é o caso da família Buck, né, as três Bucks, né, que seria a Carrie Buck, a sua mãe e depois a sua filha. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles tinham uma lei em que, se a pessoa fosse considerada idiota ou imbecil, né, no inglês moron, a pessoa podia ser internada e, nesse caso aí, até castrada compulsoriamente. Um caso que ficou famoso foi dessa Carrie Buck. Inclusive o Mukherjee dedica o livro a Carrie Buck. Se vocês quiserem ler um pouco mais, a história obviamente é triste, mas dá pra gente entender como que um governo acaba legitimamente fazendo ações monstruosas. Pois bem, depois Morgan vai identificar que esses genes, eles podem ser alterados, portanto são moléculas que podem ser alteradas por estímulos físicos, químicos, e algo que seria precursor dos estudos do efeito mutagênico da radiação. Dobzhansky vai identificar que o que acontece? Na verdade, os genes, né, o chamado aí o genótipo, ele não é um fator exclusivo que vai designar as coisas que a gente percebe em um ser vivo, né, o que a gente poderia identificar como fenótipo. Esse fenótipo, ou seja, aquilo que é expresso por alguém que está vivo, em outras palavras, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a forma do corpo, ou como o organismo funciona, ele é um somatório do genótipo, o ambiente que esse ser vivo vive e vários fatores do acaso, seja do acaso da sua formação, do seu nascimento e ao longo da sua vida aí, em que pode acontecer alguns gatilhos que podem fazer com que algumas características possam ser expressadas. Depois, devido a um importante trabalho de uma mulher chamada Rosalind Franklin, foi visto pela primeira vez como essa molécula era, e depois pelo trabalho do Watson e Crick foi identificada a molécula do DNA. Então toda essa conversa, desde Mendel, culminou aqui na identificação de uma molécula de ácido desoxirribonucleico, né, também conhecido como DNA, e modelada pela primeira vez. Depois disso, há um movimento, né, da comunidade científica no sentido de mapear essa molécula, quer dizer, identificar qual seria a função de cada gene pertencente a essa molécula. Isso foi feito para várias espécies, primeiro as espécies mais simples, e todo esse movimento culminou no chamado Projeto Genoma Humano, que é um pouquinho mais velho, deve se lembrar aí do Projeto Genoma Humano. Havia bastante movimento da mídia nesse sentido, porque realmente foi um grande projeto científico. E depois que o genoma humano, todo ele foi mapeado, o que você tem? Você tem, a partir daí, o vislumbre de você
conseguir, a partir desse mapa, editar esse gene. Só que a coisa é um pouquinho mais complexa do que parece. Eu não tenho como falar fatores específicos aqui do gene, até porque eu não sou da área, mas imagina você que o genoma humano é como se fosse um livro, uma enciclopédia, na verdade, muito grande. Então, imagina que você tem acesso a essa enciclopédia muito grande. Ela é formada por vários livros, cada gene, e esses livros, ele tem uma história que você consegue ler. Porém, você percebe que nesses livros há alguns intervalos que não tem nada escrito. A princípio, que você vai pensar, bom, não tem nada escrito, eu continuo da onde continua a história, né? Esses intervalos, eles não são necessariamente padronizados, tecnicamente são chamados de introns, e até hoje não se sabe exatamente qual é o papel desses introns na expressão de características. Além disso, sabe-se que a influência dos genes em características expressas, ela segue algum tipo de hierarquia. Quer dizer, você tem genes mestres que vão determinar a expressão de outros genes, todos esses genes são influenciados pelo ambiente e cada gene pode ou não ser influenciado pela expressão um dos outros. Embora seja bastante complexo e ainda, embora tenha muito ao que estudar, já foi possível fazer muita coisa, principalmente com a técnica de recombinação gênica. Você faz a edição, né, de alguns genes de alguns micro-organismos e você consegue, por exemplo, aí, a síntese de remédios, né, antibióticos, a própria insulina, que revolucionou o tratamento da diabetes, e mais modernamente, né, com o advento da computação moderna, principalmente o aprendizado de máquina, tem permitido os cientistas vislumbrarem algo tão avançado quanto editar qualquer característica através do mapeamento da relação dos genes. Só que o que é importante a gente considerar aqui é que lá atrás a gente falou da eugenia, né? A eugenia foi um movimento no sentido justamente de corrigir o ser humano, só que de uma maneira muito primitiva. O que a gente está falando aqui pode ser encarado como um tipo de eugenia, quer dizer, se é possível você identificar características específicas e como elas se expressam, será que isso nos dá o direito de editar realmente o gene? Essa discussão é uma discussão bastante atual, principalmente com o avanço das pesquisas, principalmente chinesas. A gente tem que lembrar que a sociedade chinesa ela não tem as mesmas bases éticas e morais que a sociedade ocidental. Então os conceitos de vida, o próprio conceito de concepção de vida, são diferentes. Então tem gente que fala, porra, uma hora você está falando sobre religião, outra hora você está falando sobre genética agora. Eu estou mostrando aqui um ponto que os dois assuntos se tocam. E aí fica demonstrado como as diversas áreas se conversam. E aí eu queria encerrar esse vídeo, que já deve estar ficando muito grande, com a frase do Paul Berg, dizendo que, em última análise, toda doença é genética. Por quê? Se a gente entender que doença é uma disfuncionalidade de um ser vivo diante de um ambiente, e se a gente entender que o genoma é quem dita a capacidade daquele organismo funcionar, ou como ele funciona, a gente vai entender que o genoma está por trás de toda doença, mesmo que não cause algo diretamente, como por exemplo você nascer com um gene mutado em que você não consegue sintetizar a insulina, por exemplo. Mas você pode nascer com uma predisposição que te deixa mais suscetível a uma outra doença, por exemplo. Então, de uma certa forma, o genoma está por trás de todas as doenças. Então, no final das contas, né, Maktub, estava escrito, está tudo escrito no seu genoma. E se a gente for realmente capaz, daqui a alguns anos, de ler as interações e entender esse genoma de uma certa forma, talvez a gente seja até capaz de ler o futuro das pessoas. Então é isso, eu vou deixar o link do livro aí, como sempre, para você pesquisar, se você se interessar. Eu devo então gravar outros vídeos relacionados a alguns assuntos que são tratados no livro também, e aí depois eu deixo os links todos nesse vídeo. Então curte, compartilha, você com certeza conhece alguém que pode se interessar por esse livro, talvez pela história, e então compartilha com essa pessoa. E eu deixo sempre os links aí do YouTube, no canal que às vezes é melhor de assistir, da página, do Instagram, e é isso aí. Abraço.